Estive no final do ano no Museu Nacional da Dinamarca, onde tinha uma exposição muito bacana sobre a história do dinheiro. E o Viajar é Currículo hoje traz para vocês um pouco do que eu vi por lá neste museu super bacana. Então, o que é dinheiro? Curiosamente, o dinheiro muitas vezes não tem valor intrínseco. Em vez disso, o dinheiro é um objeto que tem um valor atribuído a ele, o que permite o comércio de bens e serviços. Algum dinheiro, como moedas de metal, tem valor real em termos dos materiais usados. No entanto, o papel moeda é mais comum no mundo moderno e normalmente ele não tem um valor real. Ao longo da evolução do dinheiro, a moeda assumiu várias formas diferentes. Quando o dinheiro foi inventado? Antes que o dinheiro fosse inventado, as pessoas trocavam bens e serviços. Não foi até cerca de 5.000 anos atrás que o povo da Mesopotâmia criou o shekel, que é considerada a primeira forma conhecida de moeda. Moedas de ouro e prata datam de cerca de 650 a 600 a.C., enquanto as moedas estampadas eram usadas para pagar os exércitos. Algumas evidências sugerem que as moedas de metal podem ser tão antigas quanto a 1.250 anos antes de Cristo. E o que era usado antes do dinheiro ser inventado? Quando não havia moeda, as pessoas trocavam bens e serviços pelo que precisavam. Um agricultor poderia trocar gado por vegetais, enquanto o outro pode trocar mão de obra ou madeira pelo gado. Essas transações foram os primeiros blocos de construção de nossa economia moderna e continuaram a criar o futuro do dinheiro que o mundo conhece hoje. A história da troca remonta a 6.000 a.C., quando as tribos da Mesopotâmia introduziram o conceito aos fenícios. As mercadorias eram trocadas umas pelas outras na ausência de dinheiro, incluindo coisas como chá, sal, armas, comida. Com o passar do tempo, a troca continuou a evoluir, com os americanos coloniais negociando peles, colheitas e mosquetes. O primeiro dinheiro de metal data de 1.000 anos antes de Cristo, é da China. Essas moedas eram feitas de peças estampadas de metais valiosos, como bronze e cobre. As primeiras espécies de moedas também foram usadas pelos gregos antigos, começando por volta de 650 a.C. Com o tempo, essas moedas evoluiriam para serem feitas de prata e ouro, que associamos hoje ao nosso dinheiro. As moedas foram um grande marco na história do dinheiro, porque foram uma das primeiras moedas que permitiram que as pessoas pagassem por contagem, que é o número de moedas, em vez de peso. Ao longo da história, muitas moedas diferentes foram usadas em diferentes regiões. Por volta de 500 anos antes de Cristo, as primeiras moedas redondas foram criadas e carimbadas com deuses e imperadores para dar autenticidade. Em 800 anos depois de Cristo, Carlos Magno emitiu o centavo de prata, que era a moeda padrão da Europa Ocidental de 794 a 1200 depois de Cristo. Em meados do século XIII, o xelim e a libra tornaram-se amplamente usados para descrever quantidades maiores de centavos. Como o valor da moeda mudou ao longo dos anos, a criação de formas maiores de moeda tem sido uma parte importante da história do dinheiro. Embora o primeiro papel moeda tenha sido criado na China em 700 a 800 depois de Cristo, levaria muito tempo até que o papel moeda fosse comumente usado. De acordo com a Britânica.com, o primeiro país a usar papel moeda foi a China, mas só foi usado até cerca de 1455. O peso mais leve do papel moeda permitiu o comércio internacional, o que criou problemas, desconfianças e guerras cambiais, além de oportunidades para você conseguir negociar em lugares novos por bens. Depois que a China parou de usar seu papel moeda em meados do século XV, as moedas voltaram a ser a forma de dinheiro mais popular no país e no mundo. Eventualmente, as letras de câmbio tornaram-se uma parte comum da economia mundial. Uma letra de câmbio é essencialmente uma ordem escrita de que uma pessoa ou um grupo pagará uma quantia específica de dinheiro à vista. Uma letra de câmbio pode ser usada para liquidar uma conta no comércio internacional, que foi um dos primeiros usos dessa ordem. A criação do papel moeda acabaria levando a guerras cambiais, que ocorrem quando líderes de diferentes nações tentam desvalorizar sua própria moeda. Por sua vez, isso aumenta a demanda e ajuda a estimular sua economia. Embora isso ainda ocorra no mercado de câmbio de hoje, a assinatura de uma guerra cambial é o fato de que várias nações estão envolvidas na desvalorização das moedas de outras nações. No entanto, as guerras cambiais podem ter consequências negativas para todos os países envolvidos, incluindo a volatilidade cambial. Chegamos então à introdução dos bancos. Os primeiros bancos foram iniciados pelo Império Romano por volta de 1800 anos antes de Cristo. Esses bancos ofereciam empréstimos e aceitavam depósitos de pessoas físicas, mas depois desapareceriam com o colapso do Império. Na virada do século XIX, os bancos se tornaram organizações respeitáveis dentro das comunidades e aprenderam o conceito de banco de reservas fracionárias. Como os indivíduos não sacavam todo o seu dinheiro de uma vez só,
os bancos aprenderam que poderiam emprestar mais dinheiro do que realmente tinham, o que foi um grande passo na história do dinheiro. Em 1406 foi criado aquele que é considerado o primeiro banco moderno, o Banco de San Giorgio, em Gênova. Mas foi no século XVII que os bancos se firmaram com o lançamento do dinheiro de papel moeda, pelo Banco de Estocolmo. O primeiro banco no Brasil, fundado em 12 de outubro de 1808, é o Banco do Brasil, S.A. Foi a primeira instituição bancária a operar no país e hoje tem mais de 200 anos de existência. Em 1816, o ouro tornou-se o padrão de valor no país da Inglaterra. O que isso significa é que cada nota representava uma certa quantidade de ouro. Então, apenas um número limitado de notas poderia ser impresso. Isso deu à moeda não lastreada anteriormente alguma aparência de valor e estabilidade. Em 1900, os Estados Unidos seguiram o exemplo com o Gold Standard Act. Embora isso levasse os Estados Unidos a estabelecer o Banco Central, que desempenha um papel importante na economia hoje, o padrão ouro terminou na década de 1930 devido à depressão e à desvalorização do ouro. Agora que você tem uma melhor compreensão da história da moeda, vamos dar uma olhada em como ela é usada hoje. Hoje, o dinheiro assumiu a forma de tudo, desde o dólar americano até criptomoedas como o Bitcoin. Graças à criação do dinheiro moderno, comprar, vender e negociar é mais fácil do que nunca. Quando se trata de conveniência, cartões de crédito e cartões de débito ainda são escolhas populares. Um cartão de débito é carregado com uma determinada quantia de dinheiro de sua conta bancária, com o dinheiro sendo removido de sua conta após cada compra que você faz. Os cartões de crédito são um pouco diferentes, no sentido de que não carregam um saldo que você precisa depositar. Em vez disso, os credores podem escolher um limite de crédito para definir seu cartão, permitindo que você gaste até um determinado valor antes de começar a pagá-lo para continuar usando seu cartão. Os cartões de crédito foram emitidos pela primeira vez para os consumidores na década de 1920 e cresceram em popularidade desde então. Em 2020, os cartões de crédito foram o método de pagamento mais usado nos Estados Unidos. O dinheiro costumava ser trocado fisicamente, quer as pessoas pagassem com moedas ou papel moeda. No entanto, com o boom da internet e o crescimento do comércio eletrônico, os pagamentos online tornaram-se cada vez mais convenientes. Hoje, os pagamentos online são uma das formas mais populares de pagar bens e serviços. Com pagamentos online, você pode simplesmente inserir um número de cartão de crédito ou débito em um site e pagar pelos produtos que deseja. Os pagamentos online também podem ser feitos usando um número de conta bancária e um número de roteamento, mas esse processo pode levar vários dias. Quando você faz pagamentos online por meio de um cartão de débito ou crédito, normalmente a cobrança é feita no seu cartão imediatamente. Nos anos 90, a moeda digital tentou e não conseguiu decolar, mas nos anos 2000 as coisas mudaram, permitindo que ela crescesse em popularidade e em uso generalizado. De fato, moedas digitais como criptomoeda e moeda virtual desempenham um papel importante na economia hoje. Essas moedas têm um valor atribuído a elas como qualquer outro tipo de dinheiro, com bilhões de dólares em dinheiro digital sendo transferidos o tempo todo. Bitcoin foi uma das primeiras e maiores formas de moeda digital, mas moedas virtuais e outras opções de criptografia também estão começando a se tornar mais populares. Enfim, o dinheiro é uma das partes mais importantes da história da humanidade, levando a alguns dos maiores e mais vitais momentos para muitas nações. A invenção da moeda permitiu que as pessoas negociassem bens e serviços sem ter que negociar para encontrar um preço adequado. O papel moeda permitiu o comércio internacional graças a seu leve peso e a tamanho relativamente pequeno. A moeda digital permite que os indivíduos invistam em moedas potencialmente crescentes e gastem dinheiro de uma maneira mais conveniente. A gente reproduziu em português o gráfico que tinha no museu para mostrar para vocês esta evolução. Desde que o dinheiro foi inventado, ele teve um impacto imenso em como o comércio é feito e em todo o mundo e como vivemos hoje. Não apenas as guerras foram travadas por dinheiro, mas alguns dos avanços mais importantes que fizemos na história da humanidade não seriam possíveis sem ele. Conhecer a história do dinheiro e como o dinheiro afeta a sua vida é importante, mas entender como administrar seu dinheiro é ainda mais crucial. Ao longo da história do dinheiro, encontrar maneiras de economizar, investir e gastar de maneira inteligente tem sido a chave para o sucesso financeiro. Se você deseja administrar melhor o seu dinheiro, concentre-se em sair das dívidas e ficar sem dívidas no futuro. Você pode usar aplicativos para rastrear seus gastos e fazer um plano para saldar dívidas.
e pode investir de várias formas para obter um pequeno aumento na receita. Se você precisar de ajuda para administrar seu dinheiro e tomar decisões mais inteligentes, dá uma olhadinha nos vídeos do nosso site, a gente tem bastante coisa legal. Espero que tenham curtido e não esqueçam de seguir a gente, porque aqui vai ter sempre muita informação e motivação para a sua vida. Até a próxima!